Que a luz inefável do Criador repouse sobre o seu espírito neste instante, acalmando toda a pressa e dissipando toda a sombra. O despertar de uma nova manhã não é um evento meramente cronológico, mas um milagre de misericórdia renovada, um convite direto à comunhão íntima com a fonte de toda a vida. Que o seu coração, sedento e talvez um tanto fatigado pelas batalhas da noite ou do dia que se encerrou, se abra agora para receber a graça que flui sem restrições. Agradecemos, ó Deus, não porque mereçamos este novo alento, mas porque a tua fidelidade é o fundamento que sustenta a nossa existência. Cada batida do coração, cada inspiração que preenche os pulmões, cada raio de luz que penetra a janela é uma dádiva que nos lembra: tu estás aqui, e o teu amor é o nosso escudo inabalável. A gratidão é o primeiro passo para a vitória, a chave que desbloqueia as bênçãos que já estão reservadas para nós, mesmo antes que as nossas necessidades sejam verbalizadas. Clamamos, com a urgência de quem reconhece a própria fragilidade, pela tua paz. Não a paz superficial que o mundo tenta vender ou que a ausência temporária de problemas pode simular, mas sim aquela paz profunda, que é a própria essência de Cristo Jesus, a paz que excede toda a lógica e todo o entendimento humano. Que esta paz, com o seu poder transcendental, reine soberana no santuário do nosso interior, desarmando de forma imediata e definitiva toda a ansiedade corrosiva que tenta nos paralisar, toda a inquietação destrutiva que rouba o foco e todo o medo que busca nos aprisionar. Em meio à inevitável correria que o novo dia impõe, que a nossa mente mantenha-se firmemente ancorada na certeza absoluta de que o Senhor está conosco em todos os lugares, guiando cada passo vacilante e direcionando cada decisão crucial que teremos de tomar. Elevamos um clamor fervoroso pela proteção integral, Senhor. Sabemos que o campo de batalha mais ativo e feroz é nossa própria mente. Por isso, rogamos: protege a nossa mente de toda investida de pensamentos negativos, de toda seta de dúvida e derrota que o inimigo lança para minar a nossa fé e o nosso ânimo. Blinda o nosso corpo de toda enfermidade súbita, de todo o acidente imprevisto e de todo o mal que se move em silêncio. Cobre o nosso coração com o teu amor, guardando-o de sentimentos perniciosos, como a mágoa que se enraiza, a inveja sutil ou a vaidade destrutiva. Guarda, com a vigilância dos teus anjos, a nossa casa, a nossa família, os nossos caminhos, as nossas saídas e entradas. Que os teus anjos acampem com força e majestade ao nosso redor, livrando-nos de armadilhas ocultas e cobrindo-nos com a plenitude das tuas asas protetoras. Pela fé que move o impossível, declaramos que nenhuma arma que se levante contra a nossa vida, contra a nossa família, contra os nossos projetos e a nossa vocação, terá o poder de prosperar ou sequer de nos atingir. Que toda palavra dita em malícia ou inveja, todo juízo injusto e toda sentença negativa que se levante contra nós caia por terra, anulada pelo poder do sangue de Jesus. O teu sangue é a nossa couraça de proteção, o nosso abrigo seguro e a nossa fortaleza inexpugnável no dia da adversidade. Caminharemos hoje não na nossa própria força, mas com a convicção absoluta de que somos guardados pelo Altíssimo e sustentados firmemente pelo teu braço onipotente. Espírito Santo de Deus, que és a fonte de toda sabedoria e discernimento, pedimos que nos enchas com a tua luz orientadora. Dá-nos a clareza necessária para tomar decisões sob pressão, a inteligência espiritual para resolver problemas complexos e o entendimento sereno para lidar com os desafios inesperados do cotidiano. Não queremos em momento algum apoiar-nos na limitação do nosso próprio conhecimento ou na nossa própria presunção. Nosso voto é buscar, de forma incessante e prioritária, a tua direção em cada escolha, mesmo nas menores e mais triviais. Que as nossas palavras, Senhor, sejam guiadas exclusivamente por Ti, que o nosso temperamento seja controlado pela Tua presença. Não permitas que hajamos impulsionados pela emoção momentânea,
nem que falemos precipitadamente movidos pela raiva ou pelo cansaço, mas que nos movamos em tudo segundo a tua vontade. Mostra-nos a todo tempo o caminho que deve ser trilhado. Dissipa de nós toda a ilusão que se disfarça de oportunidade, toda a mentira sedutora que tenta nos afastar do propósito e toda a distração fútil que consome nosso tempo e energia. Abre com o teu poder os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar a realidade para além das aparências superficiais e reconhecer com clareza a tua mão atuando em todas as coisas. Que a tua palavra seja o filtro que purifica todos os nossos pensamentos e a tua voz o som mais alto no recesso da nossa alma, garantindo que não nos desviemos da rota de excelência e propósito que nos reservaste. Nesta manhã de consagração, rogamos especificamente por foco e determinação. Retira de nós de forma categórica toda a dispersão mental, toda a preguiça que nos tenta paralisar e toda a falta de motivação que mina a nossa força. Ajuda-nos a manter os olhos espirituais e físicos fixos nos objetivos que são divinamente alinhados, a caminhar com uma firmeza inquebrantável e a jamais desistir diante dos obstáculos que a vida inevitavelmente apresenta. Que o nosso coração, em sua totalidade, esteja em perfeito alinhamento com a tua vontade e que os nossos mais profundos anseios e sonhos estejam completamente de acordo com os teus planos eternos. Fortalece a nossa mente para que ela não se perca no labirinto de pensamentos confusos, improdutivos ou destrutivos. Dá-nos constância e perseverança, Senhor, para manter o ritmo, para persistir na jornada e para não desanimar, exaustos no meio do caminho. Declaramos que hoje será um dia de frutificação e avanço, que possamos produzir com excelência, crescer em sabedoria, aprender com cada experiência e avançar sempre sobre a tua direção infalível. Consagramos este dia por inteiro a ti. Que cada atitude que tomarmos seja para o louvor da tua glória. Que cada palavra que proferirmos seja para edificar e dar vida, e que cada plano, por menor que seja, esteja integralmente sob a tua bênção protetora. Usa-nos, Senhor, como instrumentos vivos e ativos do teu reino. Que a nossa vida seja um farol, uma luz constante por onde passarmos. Que possamos espalhar amor incondicional, transmitir a esperança que não se abala e a fé que transforma. Que a nossa vida seja um testemunho eloquente de que tu és real e que o teu poder alcança e transforma. Dá-nos, Senhor, um coração sensível para ouvir a tua voz nas sutilezas da rotina, pés dispostos e ágeis para seguir os teus caminhos de justiça, e mãos sempre prontas para abençoar, para servir e para estender o auxílio a quem clama por socorro. Que não sejamos absorvidos e cegados pelo egoísmo da rotina frenética, mas que saibamos parar, com urgência espiritual, para ajudar ativamente, para ouvir com genuíno interesse e para estender a mão a quem está caído. Neste novo dia, renovamos o nosso voto de renúncia. Renunciamos a tudo aquilo que tenta nos afastar da tua presença, a todo pensamento que tenta nos prender. Renunciamos às atitudes erradas do passado, aos hábitos destrutivos que nos aprisionam e a toda a mentalidade de escassez ou derrota. Que a nossa liberdade seja total, que o nosso serviço a ti seja pleno, a nossa obediência incondicional e o nosso propósito de te honrar inabalável. Que o nosso coração não seja contaminado pelas promessas vazias e passageiras do mundo. Que ele se alimente da tua palavra, que é vida. Que ele se fortaleça na oração fervorosa e que ele se renove constantemente na adoração sincera. Enche-nos com o teu espírito, com uma nova força que não se esgota, com uma coragem santa que desafia o medo, com um novo ânimo que nos impulsiona. Dá-nos ousadia para enfrentar os gigantes dos desafios, fé genuína para mover as montanhas que se impõem e a paz paciente para esperar o tempo exato e perfeito das tuas promessas. A nossa oração se expande e se torna intercessão fervorosa por todos aqueles que amamos. Abençoa a nossa família de sangue e de espírito, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho e todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Que eles também sejam alcançados pelo caudal da tua paz, protegidos incondicionalmente pelo teu amor e conduzidos com precisão pela tua sabedoria.
Que este dia seja marcado por reconciliações profundas, por crescimento espiritual e por vitórias visíveis. Se alguém que amamos estiver sofrendo com a enfermidade, clamamos pela cura total. Se estiver aflito, envia o teu consolo. Se estiver perdido, guia-o de volta ao caminho. Usa-nos ativamente para sermos pontes de salvação, para levar a tua luz onde há escuridão, para sermos canais de bênçãos na vida de quem urgentemente necessita. Deus amado, olhamos agora para a batalha invisível que se trava na mente de muitos de nós. Visitamos, em espírito, cada irmão e irmã que enfrenta o cansaço crônico, que acorda com a alma pesada, que luta ferozmente contra pensamentos de fracasso, contra a escuridão da depressão, contra a paralisia da ansiedade e o temor do futuro. Senhor, renova as forças deles agora, como a águia que voa alto. Traz consolo que acalma, descanso que restaura e equilíbrio que estabiliza. Que a mente deles seja blindada pelo teu poder. Que todo pensamento de derrota e insuficiência seja lançado por terra, sem autoridade para perturbar o descanso de quem confia na tua palavra. Que os nossos pensamentos sejam cativos à tua verdade, firmados na tua promessa de vitória. Ensina-nos a transformar a dor em fé ativa e o cansaço em esperança renovada. Que todo sentimento de culpa que não tem propósito, toda autocobrança exagerada e toda inquietação que paralisa ao passo, caia por terra, dando lugar à leveza de viver sob a tua graça. Pai provedor, oramos pelos nossos irmãos e irmãs que enfrentam a provação financeira mais aguda, aqueles que se encontram desempregados, endividados, sem saber como honrar os compromissos deste mês. Entra com provisão abundante, Senhor. Tu és o Deus da abundância, aquele que abre portas onde o humano só enxerga paredes intransponíveis. Tu és aquele que tem o poder de multiplicar o pouco e transformá-lo em muito, em fartura. Honra a fé daquele que confia no pouco que tem nas tuas mãos. Dá sabedoria para administrar, estratégia para empreender e a direção precisa para buscar as oportunidades certas. Que nada falte na mesa, que haja dignidade na casa e que a esperança jamais abandone o coração. Declaramos que se abrem caminhos de prosperidade, portas de emprego que se encaixam no propósito e conexões que transformam vidas e negócios sobre a tua inquestionável bênção. Deus da sabedoria, pedimos discernimento não apenas para as nossas vidas, mas para todos os nossos irmãos que enfrentam decisões complexas, a escolha de um novo caminho, a assinatura de um contrato importante, a aceitação de um convite que mudará o destino, o início ou fim de um relacionamento. Que cada passo seja guiado com precisão pelo teu espírito. Que nenhuma escolha seja feita sob o impulso da ansiedade ou sobre o peso do medo. Que o Senhor seja a bússola mais segura, a luz que mostra o caminho e a confirmação silenciosa no coração. Feche as portas que não provêm de ti e abra aquelas que glorificam a tua vontade. Que possamos andar em perfeito alinhamento contigo, conscientes de que a tua vontade é sempre o melhor para nós, boa, perfeita e agradável. Clamamos pela restauração de todos os relacionamentos que foram abalados, casamentos em crise profunda, amizades rompidas por mágoas antigas, famílias que foram divididas por palavras ditas na raiva ou atitudes impensadas. Entra com o poder da restauração, Senhor. Onde houver brigas destrutivas, traz a reconciliação genuína. Onde a mágoa persistir, derrama o bálsamo do perdão transformador. Onde o orgulho tentou se instalar como tirano, coloca a humildade que une. Que o teu amor seja o elo mais forte, o laço indestrutível entre todos nós. Que aprendamos a olhar uns aos outros com compaixão profunda, a ouvir com paciência que se esgota e a amar com uma sinceridade que cura. Fortalece os vínculos que são essenciais, afasta o que não edifica e sara os corações feridos com a ternura do teu espírito. Que os lares voltem a ser refúgio, não campo de guerra. Cobre-nos com o teu sangue, ó Salvador. Cobre cada irmão e irmã que precisa sair de casa para lutar, para trabalhar, para estudar, para enfrentar o mundo lá fora. Protege-nos no trânsito caótico, livra-nos da violência, guarda-nos dos acidentes. Que nenhum mal chegue perto da nossa tenda, que nenhuma palavra maldita encontre poder em nossas vidas, pois somos guardados, somos selados
e somos cobertos pelo Senhor dos Exércitos. Guarda os filhos que vão à escola, os idosos que permanecem em casa e os trabalhadores que enfrentam a cidade com o peso da responsabilidade. Visitamos em oração os sonhos mais íntimos dos teus filhos, os que estão guardados com receio, os que foram adiados por circunstâncias e aqueles que pareciam humanamente impossíveis. Tu conheces o que arde na alma de cada um. Reacende a chama da esperança, Senhor. Traz de volta a fé que vacilou. Mostra que ainda há tempo, que não é tarde demais e que o Senhor continua no controle de todos os processos. Que este seja o tempo da concretização, de novas portas que se abrem e de respostas que chegam com urgência. Que os nossos sonhos sejam, em essência, o reflexo do que o céu deseja e que, quando as promessas se cumprirem, jamais nos esqueçamos de quem nos sustentou até o dia da vitória. Senhor, eu te entrego também àqueles que estão enfrentando a dor profunda da perda. Perda de entes queridos, de um relacionamento essencial, de um emprego que era o sustento, de um plano de vida que se desfez. A dor da perda é silenciosa e machuca profundamente. Toca e consola agora cada coração que está enlutado, cada mente que tenta, em vão, entender o porquê de tudo o que aconteceu. Cada pessoa que tenta se reerguer depois de algo que a pegou de surpresa. Tu és o Deus que restaura o que foi quebrado, que dá beleza em vez de cinzas, que transforma o pranto em sementes de vitória e de recomeço. Toca com a tua compaixão suprema, traz um novo sentido para a vida daqueles que, por um momento, pensaram que tudo havia chegado ao fim. Que todos compreendam que ainda há caminhos a trilhar. Há novas estações preparadas por ti e há promessas que aguardam o tempo perfeito para se cumprirem. Por fim, Pai amado, agradecemos, mesmo antes de ver o resultado material de todas as nossas súplicas, louvamos pela tua fidelidade que não falha. Adoramos porque, mesmo quando a nossa mente limitada não consegue compreender o propósito, escolhemos confiar, e é essa confiança ativa que nos sustenta. Agradecemos pelas portas que o Senhor abrirá, mas também, e com igual sinceridade, pelas que o Senhor fechará, pois temos a certeza inabalável de que tudo o que provém de ti é bom, perfeito e agradável para a nossa jornada. Obrigado por cada livramento sutil, por cada noite em que nos guardaste, por cada novo dia que nasce e, acima de tudo, por não desistires de nós mesmo quando a nossa própria força se esgota e a vontade de parar nos assalta. Que o teu amor nos alcance todos os dias, sem que tenhamos merecimento, cobrindo-nos com a graça. Continua conosco, Senhor. Fica em cada detalhe deste dia. Caminha à nossa frente, lado a lado, e também atrás de nós, guardando as nossas costas de todo o mal. Que a tua paz nos acompanhe como uma sombra protetora. Que a tua presença seja a nossa força inesgotável, e que a tua voz seja o som mais alto e claro em nosso coração. Abençoamos este dia, esta vida e esta oração, na certeza de que ela é como um incenso suave que sobe ao teu trono, e que o teu coração se alegra em ver filhos e filhas te buscando logo ao amanhecer. Amém. Que o Senhor Jesus te proteja e abençoe nessa manhã.